3 dicas para se encher do Espírito Santo todos os dias. E queremos pedir essa graça hoje por intercessão da Imaculada Virgem Maria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Meus irmãos, a primeira efusão do Espírito Santo na história da humanidade, em que uma pessoa humana ficou repleta do Espírito Santo, depois que Adão e Eva perderam a graça da presença do Espírito Santo dentro deles, foi Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora foi concebida, ela foi plenificada do Espírito Santo. Quando ela disse sim ao chamado de Deus, esse Espírito Santo que já estava nela, porque o anjo diz que ela é cheia de graça antes dela gerar o Filho de Deus, esse Espírito Santo, como uma sombra, gera dentro do ventre dela a própria fonte da graça. O Salvador, o único Salvador, recebeu o seu corpo do corpo de Maria e foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre dela. Por isso, onde Nossa Senhora chega, fica cheio do Espírito Santo. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora que visita Isabel, mas não sei se você sabe, também hoje nós celebramos Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. Todas as graças do Pai vêm por um único caminho, o coração de Jesus. Ele é o único mediador, é do coração dele que jorra o rio de água viva para fecundar a cidade de Deus e transformar num jardim. E essa cidade é a nossa alma. O coração de Jesus é o único lugar da onde brota o Espírito Santo da parte do Pai. Porém, Jesus distribui esse Espírito Santo por meio de sua mãe, por meio do coração de Maria. Mesmo os protestantes, quando chamam o Espírito Santo, ele vem de Jesus, mas ele é derramado pelas mãos da Virgem Maria. Você quer ver onde está isso na Bíblia? Hoje em dia existe essa palavra, onde está isso na Bíblia? Muitos ainda não conhecem o poder e a força da tradição da igreja, do magistério da igreja. Mas na Bíblia está assim, no Evangelho de hoje, que nós celebramos. Quando Maria visita Isabel, Maria diz uma palavra de saudação a Isabel, e nesse momento a voz de Maria é o canal do Espírito Santo. Quem derrama o Espírito Santo é o filhinho que está nela, pequenininho, do tamanho microscópico ainda, acabou de ser concebido. Mas aquele menino Jesus bem pequenininho, por meio de Maria, Jesus enche Isabel do Espírito Santo. A Bíblia diz que Isabel ficou repleta do Espírito Santo só de ouvir a voz de Maria, porque Jesus estava dentro de Maria já. E ela dá um grande grito: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, a mãe do Adonai, a mãe do Emanuel, o Deus conosco. E a criança no ventre de Isabel se estremece toda, porque a profecia dizia que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E depois Nossa Senhora fica 3 meses com ele, e no final até o pai, que tinha sido castigado, ficou mudo, a sua língua se abriu e a Bíblia diz, ele também ficou cheio do Espírito Santo. Toda uma família, os 3, ficaram cheios do Espírito Santo. Isabel, Elizabeth, significa casa de Deus. Aquela casa se tornou casa de Deus porque Maria visitou e ficou cheia do Espírito Santo. Por isso eu sei que você também quer receber essa visita de Maria. Eu sei que a sua casa também está passando pela dor e pela batalha, como a casa de Isabel e de João Batista e de Zacarias. Aquela casa estava passando por batalhas, mas aquela casa se tornou Elizabeth, casa de Deus, porque Maria visitou. Maria foi o canal do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já teve uma experiência com o Espírito Santo, senão não estaria aqui perseverando todos os dias. Mas eu sei que muitos que são novos, talvez nunca tenham tido uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Maria quer te visitar, e Maria quer interceder por você.
ela ficou com os apóstolos no cenáculo de Jerusalém, durante 9 dias, clamando o Espírito Santo, para que eles tivessem a experiência do Pentecostes, e Maria está intercedendo por você, ela está visitando você, e você já está começando a se abrir para essa experiência do Espírito Santo. Mas mesmo aqueles que já tiveram uma experiência fortíssima com o Espírito Santo, não existem palavras que possam exprimir a alegria, não é? Os irmãos e irmãs aqui, se cada um viesse aqui testemunhar, como foi a sua experiência pessoal com o Senhor, como foi o seu batismo no Espírito Santo, como foi aquele momento de efusão de lágrimas, que você sentia tanto amor de Deus, que dizia, eu não dou conta, Senhor, eu não dou conta. Se não tivesse tido essa experiência, não estariam aqui, consagrando a sua vida ao Senhor, mas porque experimentaram, como diz o Salmo, quão suave é o Senhor, disseram um sim eterno. E você que já experimentou, o Senhor quer renovar essa experiência. Você que ainda não experimentou o Espírito Santo, quão suave é o Senhor. Você vai experimentar sim. Se você crê, se você abre o seu coração, você vai experimentar. Mas existe uma passagem no Apocalipse que diz assim, você é uma pessoa boa, você trabalha pelo meu nome, você evangeliza, você se esforça, você luta para não pecar, mas eu tenho uma coisa contra você, você deixou esfriar o seu primeiro amor, a sua paixão inicial pelo Senhor, você deixou essa chama ficar bem fraquinha. Te converta, renova essa chama que foi colocada em você, senão eu tirarei o teu candelabro. Representa que você vai se desviar da sua vocação, perder o prêmio, e nós não queremos isso. É como num casamento. O casamento não basta aquele fervor do início do namoro, é preciso sempre cultivar. Porque a rotina é uma tentação, acontece, mas nós precisamos transformar a rotina com gestos simples de amor. Você que é casado, homem e mulher, nós precisamos tomar atitudes simples de renovar aquele tempo do namoro. Mas o namoro com uma pessoa humana é só uma figura do namoro com Deus. Por isso Gênesis começa com um casal, que infelizmente o casal cai no pecado, por isso traz todo o sofrimento para o gênero humano, mas o Apocalipse termina com outro casal, um casamento também, as núpcias do Cordeiro de Deus com a Jerusalém Celeste, com a igreja. Deus e a sua alma vão celebrar núpcias eternas no céu, mas Deus já quer aqui realizar essas núpcias com você. Você foi criado para uma experiência de casamento místico com Deus. A sua alma é alma esposa de Deus. Toda a igreja, a sua alma é a igreja. Nós só nos realizaremos nessa experiência esponsal com Deus. E por isso você que já teve essa experiência do Espírito Santo, já teve essa visita de Maria como Isabel, já sentiu essa alegria do céu, que nenhum gozo da terra pode se comparar, você não pode deixar morrer essa chama. São Paulo vai dizer a Timóteo, eu te convido a reavivar a chama de Deus que foi colocada dentro de você. Você não pode deixar esfriar o primeiro amor, como diz João no Apocalipse. Não podemos deixar esfriar, e por isso o Senhor quer nos dar dicas, para que o Espírito Santo possa te encher todos os dias. 3 dicas, porque normalmente os jesuítas têm esse costume. 3, porque normalmente nosso cérebro tem dificuldade de assimilar mais do que 3. Existem várias dicas que possam ser dadas, mas hoje você vai anotar, de maneira especial, essas 3 dicas, para que todos os dias, desde amanhã, você seja, desde manhã cedinho, cheia do Espírito Santo. Renove esse primeiro amor, deixe essa brasa que está apagando, seja abanada pelo seu anjo da guarda, pelas suas orações, e reacenda de novo aquela chama que estava querendo se apagar. Assim você não será vencido pelo inimigo, você não será prostrado pelo desânimo, não será derrubado pela depressão, pela tristeza,
Se o Espírito Santo estiver agindo em você, Ele está em você, você que está em estado de graça, que não está em pecado mortal, Ele está em você. Mas para que você não seja vencido pelo mal, Ele precisa viver, agir em você. E você que está nessa situação de pecado, o Espírito Santo, Ele age em você de uma forma exterior. Ele quer te atrair a arrependimento, mudança de vida, para borbulhar dentro de você. O Espírito Santo não desiste de você. Você não pode desistir dele. E as nossas dicas. Primeiro, eu quero lembrar que todos os dias eu e você temos que matar um leão, não é? Todos os dias a gente tem que matar um leão, talvez 2, 3. Às vezes nós temos que matar um monte, né? Dragão, né? As irmãs estão lembrando aqui. Não é fácil. Está na Bíblia, Jó capítulo 7, versículo 1. A vida do homem sobre a terra é uma luta, é uma guerra. E todos os dias a gente tem que matar um leão. Mas cuidado, porque o livro dos provérbios diz assim, o preguiçoso diz, não vou sair não, porque tem um leão lá fora. Não, você precisa vencer esse leão, senão ele te vence. Aliás, não é um leão, ele se disfarça de leão. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, e ele te enche com o Espírito Santo, e você também se torna um leão, para vencer os inimigos que estão ao nosso redor. 3 inimigos se levantam. Primeiro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, vai dizer que o diabo está à nossa espreita como um leão. Ele não é um leão, ele imita um leão, mas o verdadeiro leão já venceu a ele, já esmagou a ele. Jesus é o leão, e Jesus dá o Espírito Santo àqueles que acreditam, para que também esmaguem esse leão, esse dragão, essa serpente. Lucas capítulo 10, eu vos dei poder e autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. E no Salmo 90 diz que vai pisar em leões também, em dragões. Deus te dá autoridade. Coríntios 16 vai dizer, Deus não tardará, Romanos 16, de esmagar Satanás debaixo dos teus pés, se você tiver o Espírito Santo. Nós temos uma luta, porque o inimigo sabe que quem está no caminho de Deus é ouro puro. Ele quer afastar desses caminhos, por isso você enfrenta uma luta maior. Se você estivesse no caminho do inimigo, ele deixaria mais frouxo. Ele deixaria, esse daí já está no caminho da perdição, já está em pecado mortal, não vou incomodar muito não. Agora esse que está rezando, esse que está vivendo na graça tem um tesouro, e o ladrão quer roubar de você. Por isso a Bíblia diz que os inimigos são o diabo, as muitas tentações do mundo, seduções. Quem não passa aqui por tentações todos os dias? Tentações de todos os tipos. Tentação para desistir, tentação da ira, tentação do julgamento, tentação carnal, tentação do orgulho, da vaidade, tentação de desistir, de chutar o pau da barraca, tentação de todo tipo, sem cessar, tem toda a variedade, né? Para quem quiser e para quem não quiser. Temos tentações sem fim, da parte do demônio, da parte do mundo e da própria carne. Romanos 7 vai dizer, eu não faço o bem que eu queria, mas às vezes faço o mal que eu não queria fazer. Eu disse que vou fazer uma coisa e faço outra. Quem me livrará desse corpo de morte? Que luta terrível! Eu não queria ser assim, mas existe uma inclinação, existe um homem velho dentro de mim, e como diz São Francisco, o meu jumentinho eu preciso domar, eu preciso dominar, preciso dar umas chicotadas de vez em quando e amansar esse homem velho, essa mulher velha. É uma batalha grande, e para você vencer, você precisa do Espírito Santo. Por isso, a primeira dica para que você possa vencer e ser todos os dias cheio do Espírito, anote aí, se chama docilidade. Eu quero que você aprenda essa palavra, porque a grande maioria das pessoas confunde docilidade com doçura. Docilidade não é doçura, ser dócil não é ser doce. Até pode ter um pouco de relação. Ser dócil é alguém que se deixa conduzir.
Ser dócil é como um cavalo que é domesticado, que é adestrado e puxa para cá ele vai, puxa para lá ele vai. Ser dócil é um cachorrinho adestrado que obedece tudo que você faz. Dócil é aquele que se deixa conduzir, é que deixa conduzir a sua vontade conforme a vontade de um outro. E o Espírito Santo ele está ligado à sua vontade. Entenda bem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Um grande aprendizado, anota isso. A sua alma é imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus Pai é o seu intelecto, a sua mente. É a imagem de Deus Pai que tem o poder da compreensão das coisas. A sua memória, quer dizer, as coisas que o seu intelecto consegue captar, o conhecimento que você recebe pelo intelecto, a sua memória, ela é a imagem do Verbo, que é o conhecimento do Pai, a sabedoria do Pai. Mas a sua vontade é a imagem do Espírito Santo. É o sacrário mais profundo do seu ser. O seu intelecto analisa, a sua memória capta aquilo que você acha importante, e a sua vontade decide o caminho que você quer seguir, daquilo que você analisou, observou, conheceu. Por isso, o Espírito Santo ele está ligado à vontade, mais do que à emoção, ele está ligado à decisão. E docilidade é aquele que deixa-se levar pela vontade do Espírito, e não pela vontade da carne. Jesus disse que aquele que quiser me seguir deve negar a sua própria vontade, negar a si mesmo para seguir a vontade dele, ser conduzido pelo Espírito Santo. Irmão, como que eu consigo ser conduzido pelo Espírito Santo? Uma dica especial. O Papa João Paulo II, quando era pequeno, ele tinha uma grande dificuldade nos estudos. Ele não conseguia tirar boas notas, talvez porque tinha perdido a mamãe bem cedo, aquilo abalou, não sei. Eu sei que o seu pai deu uma dica: meu filho, todos os dias, a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é se dirigir ao Espírito Santo. Dedicar aqueles primeiros instantes, aquele primeiro minuto ao Espírito Santo e chamar, pedir que Ele te ilumine, que Ele conduza o seu coração, a sua mente, a sua alma, todo o seu ser. O Papa João Paulo II obedeceu e a partir daí se tornou um dos homens mais sábios, mais santos, mais conduzidos por Deus, se tornou o grande São João Paulo II. Porque todos os dias da sua vida ele contava isso, a primeira coisa era o Espírito Santo. Então, uma passagem na Bíblia, João 10:18 diz assim: ninguém tira a minha vida, eu entrego ela livremente. Jesus fala, ninguém tirou a vida de Jesus, livremente ele a entregou. Primeira coisa que você vai fazer de manhã cedo é dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, ninguém vai tirar a minha vida hoje, ninguém vai me aborrecer, ninguém vai me incomodar, ninguém vai me irritar, sabe por quê? Porque eu já vou me oferecer a Ti, para me unir a Jesus na cruz. Eu mesmo já estou me oferecendo para as bofetadas que eu vou levar no dia. Eu mesmo já estou fazendo como Jesus, ofertando o meu dia de hoje, para que tudo aquilo que o Senhor me conduzir, eu possa acolher. E olha só, tem um cardeal muito santinho, o cardeal Mercier, que ele vai dizer assim: eu vou revelar a vocês um segredo da santidade e da felicidade. Se todos os dias, durante 5 minutos, você souber silenciar a sua imaginação, fechar os seus olhos às coisas desse mundo, às internets, celulares, fechar os vossos ouvidos ao ruído da terra, para entrar dentro de vós mesmos, no santuário de vossa alma batizada, que é morada do Espírito Santo, e falar com esse Espírito dizendo assim, é uma oração segredo, viu? Que nossos irmãos e irmãs aqui no mosteiro rezam todos os dias, antes do seu dia a dia, dos seus ofícios. Ó Espírito Santo, alma da minha alma, eu vos adoro, esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, aconselhai-me, dizei-me o que eu devo fazer,
dai-me as vossas ordens. Eu prometo submeter-me a tudo o que desejardes de mim e aceitar tudo o que permitirdes que me aconteça. Fazei-me conhecer somente a vossa vontade. Amém. Se fizerdes isso, a vossa vida correrá feliz, serena e consolada, dando-vos força para levardes e chegardes às portas do paraíso, cheios de merecimentos. Essa submissão ao Espírito Santo é o segredo da santidade. Claro que o segredo é você dizer no início do seu dia que você entrega a sua vontade ao Espírito Santo. Não é obrigatório ser essa oração, mas eu vou colocar no Telegram hoje essa oração para que você possa conhecer e entender. Outra oração também que você pode fazer nesses 5 minutos do início do seu dia é uma oração de oferecimento de todos os seus sacrifícios do dia ao coração de Jesus e de Maria. Por isso, eu vou colocar essas 2 orações para você, porque o primeiro passo é essa docilidade ao Espírito Santo, e você vai conseguir se rendendo a Ele no início do seu dia. Se rendendo, renunciando à sua vontade, dizendo: eu quero fazer a tua, Espírito Santo, pode agir. Esse é o primeiro passo, para que o seu dia seja cheio do Espírito Santo. Você se render a Ele, se abandonar a Ele. Eu vou deixar essas 2 orações, para que você possa experimentar, exercitar, não só rezar com a boca, mas como ele disse aqui, se possível, 5 minutos de silêncio, meditando sobre isso que você reza. O segundo ponto, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer, essa oração precisa ser contínua, precisa ser uma oração sem parar. Você não pode parar de rezar, você não deve somente iniciar no seu dia, mas como o ar que você respira, você precisa chamar o Espírito Santo. E aí eu quero te dar uma dica. Você que é devoto de Nossa Senhora da Pompeia, Nossa Senhora do Desterro, Santa Rita de Cássia, Santo Expedito, São Sebastião, Santo Antônio de Pádua, São José, cada oração que você faz a um santo, a Nossa Senhora, ou mesmo ao nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que ora em você e que é derramado em você. É Ele que gera o mistério da comunhão dos santos. Os santos nos ajudam, mas o mais importante da vida espiritual é receber o Espírito Santo. Quando você reza a Ave Maria, é o Espírito Santo que está vindo sobre você. Quando você reza o Pai Nosso, é o Espírito Santo. A palavra Espírito significa sopro, vento. No hebraico, ruah, significa essa respiração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, o amor que vai e vem, é a vida da Santíssima Trindade. E a nossa respiração, esse ar que entra e que sai, é vida, representa esse vai e volta, representa o amor da Trindade. O Pai que ama o Filho que ama o Pai. O Espírito Santo é o amor de um e do outro. O Espírito Santo é a respiração da Trindade. Você precisa rezar como você respira. Esse é um segredo que não pode ser esquecido. Rezar, rezar, rezar. A palavra de Deus em Lucas 18, versículo 1 diz: Jesus contou uma parábola para que todos possam entender que é necessário rezar sem parar, sem desfalecer, sem desistir, sem desanimar. E várias outras passagens bíblicas, Efésios 6,18, vai falar que a nossa oração não pode parar. Pensar em Deus é rezar, pedir a graça de fazer a vontade de Deus é rezar, interceder por alguém é rezar, agradecer é rezar, olhar para uma plantinha, para uma flor e louvar a Deus pela criação, para um animalzinho é rezar. Olhar lembrar de uma pessoa que você quer bem e pedir por ela é rezar. Teresinha dizia, só de olhar para o céu, um olhar de gratidão a Deus já é oração. Ela dizia, eu não lembro de ficar mais de 3 minutos sem lembrar do nome de Jesus. Nós devemos pedir que a nossa vida se transforme em oração, porque sem rezar, sem cessar, nós não conseguiremos, mas esse momento inicial do seu dia vai te ajudar.
A hora do Espírito Santo costumeiramente é chamada 9 horas da manhã, porque foi a hora terceira que os judeus chamavam, que Nossa Senhora e os apóstolos receberam o Espírito Santo. Foi 9 horas da manhã que aconteceu o Pentecostes. Mas nesse horário da manhã você pode escolher ou 9 ou algum horário próximo, para que você possa parar e talvez fazer esses 5 minutos de entrega ao Espírito Santo. Isso vai te ajudar o seu dia inteiro ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que falam mal da renovação carismática e falam mal dos carismas do Espírito Santo. Dizem que o dom de línguas foi somente para aquela época. Hoje em dia isso não existe. Pois uma vez, infelizmente, eu não consegui descobrir a fonte, o livro, mas um carmelita pregou aqui em casa e contou a história de uma madre cearense que se tornou madre lá no Rio de Janeiro, fundou o Carmelo do Rio de Janeiro. E essa madre está em processo de beatificação, é uma santinha, Madre Maria José de Jesus, filha do Capistrano de Abreu, aqui do Ceará, cearense legítima, que virou carioca legítima também. Ela saiu daqui, foi para lá, eu saí de lá e vim para cá, não é? A Madre Maria José de Jesus fundou um Carmelo em Teresópolis. E os Carmelos costumam ter o nome de Carmelo de São José, Santa Teresa, Santa Terezinha, mas esse diferente dos outros, porque a irmã que saiu do Rio e foi fundar o Carmelo lá, era muito devota do Espírito Santo. Então o Carmelo chamou o Carmelo do Espírito Santo. Um abraço para as irmãs de lá, já visitei há 20 e tantos anos o Carmelo de lá. Um abraço ao povo de Teresópolis, saudade do acampamento juvenil. E o Carmelo de Teresópolis, essa madre que fundou o Carmelo, saiu de lá, era filha espiritual da Madre Maria José. Ela todos os dias, 10 horas da manhã, nenhuma irmã incomodava ela, porque era a hora do Espírito Santo. Ela ficava ali em silêncio, chamando o Espírito Santo durante 1 hora. E uma vez ela estava fazendo essa oração silenciosa e a língua dela começou a mexer. Isso na década de 40, gente, muito antes de surgir renovação carismática. Ela começou a sentir um balbuciar na língua dela, um balbuciar, e ela não sabia o que estava acontecendo. E ela conversou com seu diretor espiritual um pouco assustada, e ele sorriu e disse: você está recebendo o dom de línguas, que é o dom que os discípulos receberam em Pentecostes. É um dom que é para esses tempos, meus irmãos. Ela partilhou isso com a sua amiga, Madre Maria José de Jesus. Ela começou a fazer também esse horário de 10 horas da manhã, a oração ao Espírito Santo, e ela também recebeu o mesmo dom. Por isso, nesse tempo, nesse século tão difícil, Deus está fazendo desabrochar mais o dom que Ele derramou em Pentecostes, porque é necessário. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. É uma das orações que você pode rezar durante o seu dia a dia, no seu trabalho, caminhando na rua, reza baixinho, ora em línguas, se você ainda não ora. Chama o Espírito Santo, Ele mesmo vai te abrindo aos dons e aos carismas. É um exorcismo, manda embora a tristeza, manda embora a depressão, manda embora a angústia, o medo. Exercita esse orar sem parar, e uma arma muito poderosa é se abrir aos carismas. E o dom de línguas é um dom pequeno, mas que abre para outros carismas que Deus quer te armar, quer te capacitar para batalhar nesse tempo, nesse mundo mau. Nós precisamos usar os carismas do Espírito Santo, não é? E por fim, o primeiro é a docilidade que você vai conseguir de manhã se rendendo ao Espírito. O segundo é orar sem parar, não basta começar. O seu dia inteiro precisa ser de oração. Não só na adoração ou no terço, mas o seu respirar tem que ser Deus, o Espírito Santo. E o terceiro, diz a palavra, Sabedoria 1, versículo 4, o Espírito Santo não habitará num corpo sujeito ao pecado. E em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, que te selou para o dia da ressurreição, te selou para a vida eterna. Não deixe triste aquele que tanto te ama, aquele que é pura bondade. O pecado venial entristece o Espírito Santo. O pecado mortal expulsa o Espírito Santo da nossa alma. Então o terceiro ponto é fugir do pecado.
E mais ainda, não somente do pecado, é fugir da ocasião do pecado, porque aqueles três inimigos, o demônio, a carne e o mundo, eles vão te atacar naquilo que é sua fraqueza. E você conhece as suas fraquezas. Sabe o super-homem? Ele era super forte, mas não podia ter aquele negocinho verde, a criptonita. Ele sabia que aquilo era fraqueza, ele fugia. E você, pela graça do Espírito, você tem o Espírito, você tem o leão dentro de você, o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo. Você é mais do que um super-homem, mas você sabe qual é a sua criptonita. E você não pode passar perto dela. Se você passa, não basta fugir do pecado, é necessário fugir da ocasião, aquele site, aquele vídeo, aquele grupo do WhatsApp, aquele grupo de amigos, aquela conversa, aquela série na TV, aquele jogo, aquele primeiro gole, aquela fofoca. Não dê o primeiro passo do pecado. Se você tem o vício do álcool, dê a volta na rua e não passe naquele círculo de amigos que você passa e sabe que vai cair e só vai chegar na madrugada em casa. Fugir do pecado, e ele vai fugir de você, como canta a nossa querida Aline Brasil. Foge do pecado, e ele fugirá de mim. Não basta ser cheio do Espírito Santo, mas é preciso se manter cheio do Espírito Santo. Se você realmente estiver se enchendo todos os dias, você vai dizer igual o Frei Junípero. Frei Junípero perguntaram para ele: Frei, o que você faz quando a tentação chega para te atormentar? Ele diz assim: eu digo à tentação, não tem espaço, a casa está cheia, pode ir embora. Se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, a tentação vai fugir de você. Resistais ao pecado e ele fugirá de vós. O Senhor te diz: não adianta querer ter o Espírito Santo e não saber renunciar ao pecado. Como aquelas virgens prudentes, né? O Senhor te pede a encher o teu vaso de azeite, para estar preparado para as batalhas. E por fim, Efésios 5,18 vai dizer: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. Não vos embriagueis com as coisas materiais, terrenas, com as alegrias do mundo, mas embriagai-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Se todos os dias, eu vou deixar essa oração como dica para você, se todos os dias você fizer essa entrega ao Espírito Santo, continuar chamando por Ele o dia inteiro e fugir das ocasiões do pecado, o cardeal Messias está prometendo aqui para você: os seus dias não serão os mesmos. Você será uma pessoa que vai agir não pela carne, mas uma pessoa que age pelo Espírito. Não um homem velho, não a mulher velha, mas alguém incendiado do fogo do amor de Deus, que vai saber louvar nos momentos difíceis, que vai saber ajudar as pessoas nos momentos difíceis, que vai saber ter força, e quando o leão vier te devorar, é você que vai devorar o leão. Jesus diz: eu vos dei poder para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, se tiverdes o Espírito Santo.